Fala pessoal, tudo jóia? Eu trago aqui mais um vídeo sobre fórmulas e funções no Excel. E desta vez vamos tratar de aspectos condicionais e que vão envolver valores de máximo e mínimo no Excel. Eu tenho aqui uma base de dados que registra histórico de compras de alguns clientes e a minha necessidade vai ser, com base nesses dados e no valor, no cliente aqui selecionado em B4, trazer tanto a data quanto o valor da primeira compra e também da última compra destes clientes, ok? Eu tenho aqui três soluções com fórmulas, três soluções distintas, empregando aí funções diferentes, que eu vou procurar expor para um melhor entendimento, ok? Minha base de dados está formatada como tabela. Eu tenho aqui três campos, um campo para a dimensão cliente, outro campo para a dimensão data e um terceiro campo com os valores das compras, beleza? Eu coloquei aqui de forma auxiliar uma segmentação de dados que controla a minha tabela para que eu consiga agilidade em conferir os resultados. Perceba, se eu tenho aqui o cliente nordestão selecionado, eu posso aqui fazer também a mesma seleção e posso ordenar as datas da mais antiga para a mais nova para conferir os resultados. Perceba, a minha data aqui, que aparece inicialmente, é a mais antiga, então trata-se da data da primeira compra. Perceba que as fórmulas criadas, elas expressam de fato o mesmo resultado e isso coincide com a data aqui da primeira compra, assim também como o valor. Perceba que esses valores são totalmente coerentes, ok? O último registro aqui, ele traz a última compra, ou seja, aquela compra mais recente, e eu tenho esta compra sendo realizada no dia 11 de outubro de 2020, ok? E este valor, ele confere corretamente aqui aos valores calculados. E também a minha última compra tem como valor, 518,07 centavos, que também coincide aqui corretamente com os valores calculados. Então, eu vou expor como a gente pode, através de fórmulas, resolver aqui este problema. E a tratativa aqui vai ser condicional, envolvendo aí valores máximo e também mínimo, ok? Eu fecho aqui a minha pasta de trabalho e vamos às soluções, ok? Tenho aqui um arquivo em branco para que a gente consiga aqui proceder com as soluções. Vamos lá, De início, eu preciso comentar o seguinte. Esta célula, que é B4, ela foi nomeada como cliente, ok? Eu coloquei esse apelido aqui, nesta célula, para facilitar tanto a leitura quanto a construção das fórmulas, ok? Então, B4 tem aqui este nome. Vamos lá, Primeiro passo aqui, eu preciso retornar a data da primeira compra. Se é a primeira compra, a gente entende que é aquela compra mais antiga. E quando trata-se de data, vai ser a menor data, visto que as datas, ao passar dos dias, tem aí um aumento, Os números inteiros que representam as datas vão aumentando aí todos os dias de 1 em 1, incrementando de 1 em 1, ok? Então, eu vou querer aqui a menor data, se neste campo aqui eu tiver o cliente em questão. Então, eu vou querer uma data mínima se eu tiver o cliente escolhido. Então, eu posso utilizar aqui uma solução bem rápida, que é a função mínimo 6. Intervalo mínimo, que é o seu primeiro argumento aqui, vai ser de fato este campo das datas. É aqui que eu vou retornar a menor data. Quando aconteceu o quê? Quando no meu campo aqui do critério, que é cliente, eu tiver aquele cliente em questão, ok? Desta forma, eu já tenho aqui a data da primeira compra do cliente extra, ok? 3 de maio de 2018. Uma segunda possibilidade seria fazer o seguinte, entendendo que nem todo mundo tem a função mínimo 6 em seu Excel, Eu, por exemplo, tenho, porque eu estou empregando aqui a versão 365, o Office 365. Então, se esta função estiver indisponível, uma segunda possibilidade seria uma reconstrução desta função de forma matricial. Como seria isso? Bem, a gente pode utilizar a função se para verificar o seguinte. Neste campo aqui, quais clientes são iguais ao meu cliente lá, ok? Quando isso acontecer, eu vou querer de fato retornar as datas correspondentes a estas compras, ok? Se eu avalio esta expressão aqui nesta fórmula com F9, o que é que eu tenho como resultado? Eu vou ter falsos quando em cada registro aqui
eu não tiver o cliente escolhido, que nesse caso é o extra, ou terei aqui um número inteiro que ele vai expressar justamente todas as datas em que eu tenho aquele cliente escolhido, ok? Lembrando que toda data é um número inteiro e eu tenho aqui neste resultado de momento o número inteiro que representa estas datas, ok? Desta forma, então, eu posso fazer o seguinte: eu posso me aproveitar deste vetor que possui apenas falsos ou números inteiros e utilizar, né, isso aqui para virar argumento da função mínimo. Eu quero o mínimo disso. Então, ele vai trazer para mim aqui a menor data. Eu vou utilizar Ctrl Shift Enter, visto que é uma solução matricial, e eu tenho também a mesma data sendo retornada, ou seja, 3 de maio de 2018, ok? Uma terceira possibilidade é a função agregar, que é uma função extremamente flexível, muito versátil, e ela incrementa para a gente muitas possibilidades, ok? Justamente aí por conta do seu segundo argumento, ok? A função agregar vai ser utilizada para retornar para a gente o menor valor de data. Então, em seu primeiro argumento, eu utilizo o valor 15, ok? Opções, o que é que eu quero ignorar aqui? Bem, eu vou, de forma estratégica, ignorar erros. Eu vou escolher, então, o argumento 6. E por que eu quero ignorar erros? Bem, eu vou construir aqui, em seu terceiro argumento, um vetor que ele vai possuir sempre datas válidas ou valores de erros. Esses valores de erros são inconvenientes para a gente, ok? Em algumas construções de fórmulas e funções, porém, a função agregar tem esse plus para a gente que ela consegue tratar e ignorar esses erros. Eu já tratei de fazer isso aqui com o parâmetro 6, né? Com o argumento 6, melhor dizendo. E minha matriz será o seguinte: eu vou construir aqui uma expressão que vai gerar erros ou então datas válidas. Que expressão será essa? Eu vou dividir aqui cada uma das minhas datas pelo seguinte: pela verificação de, no meu campo de clientes, quais são iguais ao cliente escolhido, ok? Perceba que, ao avaliarmos esta expressão, que é aqui o meu terceiro argumento, eu vou ter valores de erros, ok? Erro de divisão por zero, ou então números inteiros que expressam as minhas datas. Então, com o argumento aqui 6, eu terei uma espécie de anulação, né, desses erros. E restam apenas, no meu vetor aqui, as datas. E agora, basta que eu utilize o último argumento, número 1, indicando que eu quero a primeira menor data, ou seja, a data mínima. Beleza? Teclei Enter e desta forma eu tenho o mesmo resultado. Pois bem, até então eu calculei aqui a data da primeira compra e eu tive o mesmo valor. Eu preciso agora apenas verificar se de fato é aquele valor esperado. Eu vou então filtrar o cliente extra aqui em meus dados, ok? Faço aqui a classificação da data mais antiga para a mais nova e a primeira data de fato é aquela que eu esperava, 3 de maio de 2018, ok? Agora, como calcular o valor desta primeira compra? Bem, vamos aqui construir soluções baseadas de fato nesta primeira data. Vamos conseguir aqui pegar uma carona para poder obter esses resultados, ok? Esses valores da primeira compra. Primeira possibilidade, a gente pode utilizar a função somar produto, que faz o quê? Bem, ela verifica neste campo aqui qual que é o cliente escolhido e multiplica pelo seguinte: neste campo de datas, qual é aquela data que foi da menor compra, ok? Esta data está já definida em C5. Foi o primeiro cálculo feito neste vídeo. E se isso aqui acontece simultaneamente, eu multiplico pelo campo de valores, justamente para trazer todos os valores que correspondem ao cliente extra e também a data que foi 3 de maio de 2018, ok? Fechei aqui a função somar produto e eu já tenho o valor R$ 233,55, que é um valor totalmente coerente e condiz aqui com a minha expectativa, ok? Ele de fato aqui é o valor da primeira compra. Outra possibilidade seria a gente utilizar a função soma6, ok? Intervalo da soma será aqui o campo dos valores. Primeiro critério, dentre esses clientes, o que me interessa é aquele que está lá em B4, ok? E dentre estas datas, aquela que me interessa é a da primeira compra. Então, eu tenho esta data definida em C6, ok? Feito isso, eu tenho o mesmo resultado aqui corretamente calculado. Uma terceira possibilidade seria a gente, de fato, aqui reinventar a roda e reconstruir a função soma6, ok? Como seria isso? Eu posso começar aqui pela função se.
dizendo o seguinte: se neste meu campo eu tiver aquele cliente escolhido e se neste meu campo aqui de datas eu tiver de fato aquela data, certo, da primeira compra, o que é que vai acontecer? Eu vou querer então retornar o meu campo de valores, ok? Se eu vier aqui avaliar com F9, a minha fórmula até então construída, eu vou ter valores falsos quando o meu cliente não corresponder àquele escolhido e ou a minha data também não corresponder à data da primeira compra, eu terei, além de falsos, valores de compras, ok? Como eu tenho aqui apenas um registro que trata-se do cliente extra naquele dia 3 de maio de 2018, eu vou ter então apenas um valor de compra, que é o valor do único registro correspondente, ok? Então, isso aqui pode ser simplesmente somado. Eu vou então utilizar a função soma para tratar, né, de somar todo aquele vetor resultante, ok? Utilizo então Ctrl Shift Enter e eu tenho a mesma solução aqui, né? Melhor dizendo, o mesmo resultado com outra solução, ok? Agora para a última compra. Bem, o processo aqui passa a ser muito mais fácil se a gente conseguiu entender bem aquilo que foi feito para a primeira compra. Primeira compra trata-se de uma data mais antiga, uma data mais remota, ou seja, menor data. A última compra vai ser a maior data dentre os critérios aqui estabelecidos. Então, eu posso copiar aqui o texto da minha fórmula e simplesmente trocar mínimo X por máximo X, ok? Desta forma, então, eu já tenho a data de minha última compra, que é aqui 6 de novembro de 2020. Perceba que o valor bateu corretamente com aquilo que eu esperava, ok? De forma também similar, mínimo e se podem virar mais funções máximo e se, ok? E aqui a função agregar, eu posso fazer a mesma coisa, sendo que em vez de 15, indicando que eu quero o menor valor, eu troco aqui o primeiro argumento por 14, ok? E eu tenho aqui a mesma, o mesmo resultado com outra solução, beleza? Para finalizar, eu posso então manter as soluções com soma produto, com soma 6 e também com soma e se, para poder copiar aqui para a direita, ok? Estas fórmulas vão sempre pegar aqui a data que está à esquerda e desta vez então passam a considerar a data da última compra, ok? Eu vou aqui então modificar o meu critério para que a gente verifique melhor, né, se o resultado que a gente quer de fato vai ser retornado. Eu coloquei aqui Unicompra, modifico aqui meu filtro, também vou ordenar, ok? E eu tenho 9 de janeiro, bate corretamente, primeira compra, o seu valor 1918,38 centavos também bate corretamente. E a última compra, 9 de setembro de 2020, também confere aqui. E ao final, o valor também da última compra, ele bate corretamente, ok? Para finalizar, de fato, preciso comentar aqui dois aspectos. Primeiro, estas fórmulas aqui, elas são indiferentes à organização dos dados. Não interessa se eu faço a ordenação, classificação aqui de data, ordem alfabética de clientes, de valores, não interessa. Os valores serão retornados corretamente, ok? Outra coisa, a gente apenas utilizou segmentação aqui para facilitar o ato de a gente conferir mais rapidamente. Só que isso aqui é totalmente desnecessário para que a fórmula funcione, ok? E outro aspecto também interessante, eu coloquei aqui de início os registros sempre com cada data acontecendo apenas uma vez para cada cliente, ou seja, a relação aqui é 1 para 1. Mas se a gente tiver aqui datas que se repetem para um mesmo cliente, eventualmente aqui os valores serão somados, ok? Como que a gente pode ter certeza disso? Bem, veja só, eu filtro aqui o cliente Unicompra e eu sei que a data mais antiga, ou seja, a primeira compra, foi 9 de janeiro de 2018 e eu tenho aqui o seu valor. Se eu tiver aqui novamente esta data, os valores das duas compras serão somados para que a gente tenha aqui um totalizador, ok? Isso aqui não seria retornado com muita facilidade através de funções de busca e referência como índice, ok? A gente precisaria tratar um pouco diferente, visto que em muitas ocasiões o item retornado geralmente é o primeiro, ok? Então precisaria aí fazer uma tratativa diferenciada, beleza? Eu vou simular aqui uma nova compra que foi feita na data da primeira compra,
para que a gente verifique se a soma de fato vai acontecer, ok? Eu vou colocar aqui um valor que vai fazer essa soma aqui totalizar 2.000, ok? E vou também repetir aqui a mesma data para a gente verificar se vai ter o reflexo correto aqui. E vou colocar então um valor de 81,62, ok? A princípio, eu coloquei este valor, a gente vê na barra de fórmulas que a somatória dá 2.000. E eu vou aqui simplesmente duplicar esta data para que a gente perceba se aqui o valor da primeira compra vai totalizar 2.000, ok? Fiz aqui a colagem e bateu aquilo que eu esperava, ok? Para finalizar, fazer a mesma coisa com a última compra. Eu pego aqui esta última compra e eu vou colocar um valor que vai totalizar 1.000. Eu vou colocar aqui 647,96, ok? Eu passo aqui o mouse para selecionar na barra de status. Eu vejo a soma que dá 1.000 e agora eu vou simplesmente copiar esta data para fazer aqui um segundo registro, ok? E eu percebo que a soma dá 1.000 corretamente. Então, são soluções que vão prover, né, a somatória das compras, caso estas se repitam entre uma mesma data, ok? Então era isso. Um forte abraço e até mais.